de uma pessoa aqui que também não está identificada, diz: pastor, está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isto quer dizer que temos a oportunidade da salvação só porque os judeus o rejeitaram? É essa a pergunta de uma pessoa aqui que não se identificou. De certo modo, sim. A rejeição de Jesus pelos judeus abriu oportunidade para nós gentios, pois é exatamente isso que declara o texto citado de João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A propósito, convém expor que Jesus respondeu à mulher samaritana que lhe dissera, como registro em João 4, 20 a 22, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Se a salvação vem dos judeus, e o próprio Jesus também era judeu de nascimento, como o povo escolhido, primeiro o Evangelho, foi-lhe pregado por ordem de Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos. Deu-lhes ordem específica no trabalho que iriam fazer em divulgar a chegada do Messias. Está em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí está a restrição ordenada por Jesus para não ir aos gentios. Ressuscitado dos mortos, a ordem de Jesus agora foi abrangente, como nós lemos em Mateus 28, 19. Agora não manda mais seus discípulos apenas para os judeus. Ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, sem exceção. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, aí está a ordem de Jesus. E escreve mais o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículos 12 a 19, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto,
porque por ele ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, pela rejeição dos judeus, nós gentios entramos na posse dessa bênção, que a princípio era exclusiva para eles, e agora ela é extensiva a todo ser humano. Hoje, perde-se quem quiser, porque a porta do céu está aberta para todos nós, gentios, entrarmos segundo a vontade de Deus para todos nós. Pastor, me permita apenas um complemento na pergunta, para que fique bem entendido aqui pelos irmãos. A pergunta fala que temos, isto quer dizer que temos a oportunidade da salvação só por causa que os judeus rejeitaram. E o senhor coloca aqui, sim, a rejeição pelos judeus, a rejeição de Jesus pelos judeus abriu oportunidade. Isso quer dizer então que a nossa salvação ficou na mão dos judeus? Eu acho que não é bem isso, não? Absolutamente. Deus tem a sua presciência e seus planos são delineados com maior conhecimento do que nós próprios. Então temos a nossa maneira de pensar limitada, mas essa maneira de pensar limitada é fora do propósito de Deus, está aquém do propósito de Deus. Ele quer salvar a todos. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo é uma unidade toda, 7 bilhões e meio de pessoas, de tal maneira, quer dizer, de uma maneira tão grande que é inexplicável, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que nós aceitamos, ainda temos hoje judeus que rejeitam. Esses judeus que rejeitam a Cristo vão se perder, enquanto nós, gentios, vamos nos salvar porque aceitamos. Então é uma questão que a gente não pode emitir juízo da forma como o irmão está expondo. Deixemos tudo nos desígnios de Deus.